A violência e o aumento do uso de drogas nas escolas têm preocupado educadores e pais. E, de acordo com uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil lidera o ranking de violência contra o professor. Foram entrevistados mais de 100 mil professores em todo o mundo. No Brasil, mais de 14 mil professores responderam ao questionário, além de mais de 1.000 diretores de escolas, quando perguntados se já sofreram agressões verbais ou intimidação por parte dos alunos, 12,5% dos professores brasileiros responderam que sim. O uso e a comercialização de drogas dentro do ambiente escolar são fortes estímulos para que essa violência se propague. Dados como estes são alarmantes, o que tem feito com que muitos educadores busquem meios para prevenir e combater o aumento da violência das drogas também na escola. E para falar conosco sobre essa temática, estão em nossos estúdios os mentores do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, o PROERD, os cabos Odinei Oliveira e Isaac Alves. Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. E para começar a falar um pouco mais sobre esse programa, eu queria entender qual é o papel do professor dentro desse programa e como que vocês atuam diretamente dentro da escola. Muito bem. Quando nós iniciamos o curso do PROERD nas salas de aula, nós nos reunimos com o professor e nós apresentamos o programa para aqueles que não conhecem, e o papel dele é no sentido, ele lida diariamente com o aluno, ele conhece, então é o professor quem vai nos dizer quem é aquele aluno que tem uma necessidade de uma atenção especial, aquele aluno que precisa de uma conversa particular, aquele aluno que precisa de uma conversa com a família, porque ninguém melhor do que o professor que está ali diariamente com o aluno para conhecer a realidade de cada um desses alunos. Certo. Nós entendemos hoje que o mundo vive todo esse conceito em que a família acaba transferindo para a escola a responsabilidade de educar os filhos. Nesse caso, como é que é o envolvimento da família no processo? Existe de fato ou realmente está deixando a desejar? Bom, nós temos que entender que a família é a base da sociedade. No nosso curso a gente costuma dizer que uma família estruturada, isso vai refletir na sociedade. Nós vamos ter uma sociedade também estruturada. Família desestruturada reflete também na sociedade. Quando nós chegamos na escola e mostramos o programa do PROERD, que vamos falar com relação à droga e à violência, a família é chamada também. A gente apresenta para a família também o projeto, para que os pais possam ter ciência que seus filhos irão participar do programa. E marcamos reuniões com os pais para passar outras informações para eles, porque os pais também precisam saber qual é o problema que está acontecendo com o seu filho, porque muitas das vezes os pais não sabem. E o que acontece? Esses problemas acabam se agravando ao longo da vida escolar do aluno. Então, o pai, a família, é parte fundamental para que nós possamos, assim, de certa forma, ajudar as crianças, os adolescentes, a ter uma vida saudável, sem violência e sem drogas. Certo, mas esse é um ponto, né? Mas existe um outro ponto. Quando a criança, o adolescente, o aluno vem de casa, já traz um histórico aí de violência, envolvimento familiar com drogas. E aí, nesse caso, como é que é feita a atuação para ajudar também a família a ser resgatado desse contexto? Com relação a esse outro ponto, o que nós fazemos? A criança, para ela não se sentir constrangida, na frente dos seus colegas, as pessoas que estão próximas a ela, nós temos uma atividade que nós chamamos Caixa de Pergunta PROERD. Nós fazemos uma caixa e a criança coloca lá sua pergunta, coloca lá o seu questionamento, aquilo que ela está sentindo. E chega ao nosso conhecimento muitas coisas que ela sofre em casa, como você bem falou, violência, o pai é envolvido com drogas, o pai é chefe de boca de fumo. O que nós fazemos? Nós chamamos essa criança em particular, procuramos conversar, tirar mais informações dessa criança, chamamos a diretora da escola, pedagoga da escola e compartilhamos com ela essa informação. Depois de ser feito um levantamento, vamos procurar o conselho tutelar e dar todo o encaminhamento para que essa criança possa ter uma proteção social. Infelizmente, tem muitos casos assim dentro da escola. E essa família precisa ser trabalhada. E nós, enquanto policiais militares, enquanto sociedade civil, no caso a escola, nós damos esse amparo para a criança, para que ela possa ter uma vida saudável.
Certo, Cabo Isaac. Com relação à incidência, né? A maior incidência está entre meninos ou meninas e qual geralmente a faixa etária tem sido maior, tem agravado mais o índice de violência? A incidência maior ainda é entre meninos. Apesar de, na maioria das escolas, as mulheres serem maioria, quando trata-se de uso de drogas, de violência, o maior número ainda é de meninos. Hoje, infelizmente, a gente percebe que o garoto com 10, 9 anos, ele já começa a ter contato com as drogas. E o pior é que essas drogas são as drogas lícitas, são as drogas permitidas, são as drogas que a família, claro, não são todas, mas as famílias usam. E esse uso da família, que inclui o cigarro, inclui a bebida alcoólica, ele acaba se estendendo às crianças e aos adolescentes. E aí, infelizmente, com 9, 10 anos, o menino já começa a ter contato com essas drogas lícitas e, logo em seguida, com as drogas ilícitas também. E o trabalho que vocês fazem, vocês desenvolvem algum tipo de mapeamento? Existem zonas específicas onde a incidência é maior na cidade ou não? Como é que é feito isso? No começo de cada curso, é bom que se entenda, o curso do ProERD ele é semestral. Nós trabalhamos por semestre, primeiro semestre e segundo semestre. Antes do policial ir para a escola, nós fazemos um mapeamento. O policial trabalha naquela escola que realmente necessita do policial lá. Então é feito o levantamento. E nós pedimos dos nossos policiais, dos nossos instrutores que estão lá nas escolas, que eles nos tragam um QTS, que é o nosso quadro de trabalho semanal. E nesse documento nós temos todo o mapeamento. Onde fica a escola, qual é a situação da escola, se está em local de risco, se naquele local existe prostituição infantil, existe pessoas que vendem entorpecentes. Então é feito todo esse trabalho para poder o policial ir para lá, preparado e sabendo o que ele vai enfrentar lá. E infelizmente, ainda aqui em Manaus, a zona que mais tem problema é a Zona Leste. Perfeito. Ainda é. Mas outras zonas, como Zona Norte, Zona Oeste, também o índice está aumentando com a crescente violência na cidade. Agora eu quero perguntar para o Cabo Isaac com relação à agressão aos professores. Eu sei que o índice é elevadíssimo, né, como nós falamos no início, mas como é que é isso aqui na nossa região? Tem sido elevado, de fato, tem sido crescente o número de casos de violência contra o professor? Crescente tem sido, sim. De fato, tendo em vista o panorama nacional, nós ainda temos um respeito muito grande pelos professores, né? Quando nós citamos os alunos, eles ainda respeitam, eles ainda obedecem, ainda cumprem as exigências dos professores. Nós vamos encontrar um índice crescente quando trata-se de adultos, naquele grupo do EJA, que é o Jovens e Adultos, a Educação de Jovens e Adultos. Nessa faixa etária, nós percebemos um nível cada vez crescente de agressão em relação aos professores. Em algumas escolas, alguns professores têm medo na hora de sair, na hora de entrar no carro, na hora de se deslocar até a parada de ônibus, e o medo deles não é com relação a possíveis agressões externas, mas sim com medo de alunos, né? Provavelmente eles recebem em algum momento ali algum tipo de ameaça e esse retorno para casa é complicado. Nessa faixa etária a gente percebe sim um nível crescente. Na faixa etária das crianças e dos adolescentes, eu poderia dizer que nós estamos muito bem ainda nesse aspecto. Agora, Cabo Odinei, como é que fica nesse caso e qual deve ser o procedimento do professor em caso de receber algum tipo de ameaça ou estar sendo abordado por alunos na porta da escola? Qual deve ser o procedimento? Bom, o procedimento que o professor tem que tomar, primeiramente se o aluno ou a pessoa que está abordando ele estiver armado e não reagir. A gente sempre orienta, isso é de uma forma geral, né? Não reagir com relação a assaltos ou furtos, né, em que a pessoa esteja armada, até para a própria segurança do professor. Depois, a própria escola tem uma ata de registro de ocorrência. O professor faz esse registro de ocorrência na escola, informa a secretaria, se é estadual ou municipal, do ocorrido,
e assim, posteriormente, ele vai à delegacia e faz um boletim de ocorrência. Ou seja, tem todo um trâmite legal para que o professor possa estar respaldado. E nós também orientamos aos professores para que eles não revidem, no caso tiver uma discussão e os dois passam para vias de fatos, né? Porque, infelizmente, existem alguns professores que, numa abordagem de um aluno, principalmente do ED, como foi falado, chega o aluno ofendendo o professor, gritando com o professor, principalmente quando o professor é homem, eles partem para cima do aluno para a agressão, violência física. E nós orientamos esses professores que não façam isso. Tem os meios legais para que eles possam buscar uma solução para o problema. Porque nós não queremos que aconteça esse tipo de violência dentro da escola e fora da escola também. Perfeito. Agora, Cabo Isaac, com relação aos arredores da escola, né? A gente sabe que na saída dos alunos, muitas vezes eles são abordados para que eles possam fazer uso de drogas ou fazer o trânsito de drogas. E nesse caso, qual deve ser o posicionamento da escola para evitar esse tipo de coisa, principalmente em se tratando de alunos daquela instituição? O posicionamento ele decorre da parceria entre a escola e a Polícia Militar. Muitas SICOMs, que são as companhias interativas comunitárias, estão distribuídas nos bairros, eles trabalham também com a ronda escolar. Enquanto o policial do PROERD está dentro da sala de aula, aplicando as informações importantes para os alunos, outros policiais estão justamente ao redor da escola, monitorando, abordando, revistando pessoas que estão ali, em alguns casos até alunos também, cooperando com o policial do PROERD e cooperando com a escola nesses casos. Entendi. Agora, com relação também ainda a esse fator que nós estamos discutindo, com relação especificamente da visão da comunidade em relação a uma escola que tem um trabalho com o PROERD, como é que eles fazem, como é que eles percebem a escola dentro do seu contexto enquanto comunidade? Bom, essa pergunta é interessante porque muitas escolas que nós trabalhamos e já passamos com o PROERD lá, a comunidade era desacreditada na escola por não sentir uma segurança dentro da escola. Quando o policial do PROERD chega na escola, começa a trabalhar com os alunos, mostrando a metodologia do programa, há uma mudança muito grande. Começa com o aluno dentro da escola, essa mudança reflete em casa, os pais chegam na escola, agradecem a escola, agradecem o policial, e isso reflete na comunidade, nos bairros, na vizinhança toda da escola. Uma escola que nós temos ali no São José 4, antigamente era assim, tido como se fosse uma escola terrível ali da área. Com o trabalho incessante do PROERD lá, o índice melhorou e melhorou muito. Hoje a comunidade é parceira da escola. Nós criamos um vínculo entre escola e comunidade. E isso é saudável. Saudável para a escola, saudável para o aluno, saudável para a comunidade. Todos ganham tendo essa parceria. E nós, como policiais militares, e como instrutores do PROERD de sala de aula, nós nos sentimos recompensados, porque nós vemos que aquela incerteza que tinha, agora se transformou em credibilidade. E a comunidade ao redor da escola só tem a ganhar, porque diminui índices de assalto, diminui índice de violência, galeras, as famosas gangues, desaparecem, tudo porque há um contato melhor entre a escola, polícia e a família, nesse caso a comunidade. Certo, e dentro do contexto, de um contexto mais da fantasia, até da própria criança, a gente sabe que existe o herói e o vilão, né? Sim. O herói sempre é o policial e o vilão sempre é o ladrão. Mas nesse aspecto, observando que dentro desse contexto, nos bairros, nas comunidades, existe muita presença muito marcante de traficantes, de pessoas envolvidas com crime, como é que eles veem a escola, né? Ou seja, existe algum tipo de rixa por ter a presença da polícia dentro da escola, ou isso não existe nesse contexto, vocês nunca presenciaram? Nós ainda não presenciamos, até porque em alguns casos os filhos dos traficantes estudam na escola da comunidade. E por mais que a gente possa entender que alguém
possa estar vendendo droga e possa estar vendendo algo que traz prejuízo para a saúde das pessoas, quando trata-se do filho dele, ele quer o melhor. Quando trata-se do filho dele, ele quer o filho dele, claro que não são todos os casos, mas na maioria das vezes, ele quer o filho dele longe disso. Então, ele vê a escola como algo importante para o filho dele. É uma oportunidade que ele não aproveitou e ele espera que o filho aproveite. Perfeito. Com relação a material didático, existe algum material didático que é desenvolvido para esse programa? Sim. O nosso material didático é desde o primeiro ano até o 5º ano, 7º ano, e trabalhamos com os pais. É dado gratuitamente, não é cobrado nada nem do aluno e nem dos pais. As nossas parceiros nos fornecem e a gente repassa esse material. Inclusive, eu estou até com aqui uma cartilha. Esse é o modelo que nós usamos em sala de aula. Essa é uma cartilha dos alunos do 5º ano, que é dado gratuitamente em sala de aula para o aluno. Esse material ele é formulado por pedagogos, psicólogos e professores. E nós fazemos um curso para entender toda a metodologia do material. E assim o ProERD ganha muita credibilidade, porque não é só a Polícia Militar. Nós temos vários parceiros. E aqui temos SEDUC, CEMED, a própria Petrobras, que é um parceiro fantástico, que sempre nos apoiou, principalmente naquelas áreas de risco, ali na Mauazinha, Vila da Felicidade. Ali a Petrobras nos dá um grande apoio, fornecendo todo o material, certificado, cartilha para os alunos, camisa e o boné. E nós damos para o aluno que faz o curso do ProERD. Tudo bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Conhecer e Aprender, parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem e dizer que nós estamos abertos para recebê-los em qualquer outro momento, viu?